Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dando continuidade às frentes de ataques contra a igreja. As frentes de ataques contra a igreja. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 5. Agora vamos ler a partir do versículo 12. Há 8 dias estivemos aqui falando sobre a primeira frente de ataque contra a igreja. Pegando carona com o papai Don Stott, nós chamamos de subversão moral. Então, o diabo ele ataca a igreja tentando subverter a sua moralidade cristã. Não moralismo, mas moralidade cristã. Há uma diferença entre moralismo e moralidade cristã. A moralidade cristã ela está fundamentada na lei moral, que é obedecida como uma evidência da salvação. O moralismo ele é muito oriundo da autojustiça. Então o diabo tentou subverter a igreja logo no primeiro século, mexendo com Safira, Ananias e Safira. Subversão moral. E Deus não permitiu, ainda mais naquele início, a igreja da nova aliança no seu início, da nova administração da aliança da graça, foi necessário uma disciplina extraordinária de Deus. Nós chamamos isso, quando lecionamos no seminário Eclesiologia Bíblica e Reformada, nós chamamos a disciplina que ele aplica através da igreja, no nosso caso, presbiterianos, é o conselho, está lá no tribunal, chamamos de disciplina ordinária de Deus. E também, biblicamente, temos respaldo para chamar de a sua disciplina extraordinária. É aquela que, além da disciplina ordinária, ele entra com a disciplina extraordinária. No caso lá foi tirando a vida de Ananias e Safira. Muitas vezes, quando a disciplina ordinária não é aplicada, aí ele entra com a extraordinária sobre o faltoso, mas também respinga sobre aqueles que não aplicaram a disciplina. Olha a nossa responsabilidade, guerreiro, como colégio pastoral, não é? Respinga sobre aqueles que era para aplicar a disciplina ordinária e não aplicou. Beleza, dito isso, a segunda frente de ataque de Satanás contra a igreja está aí agora. Não propriamente nesse próximo texto, mas depois daí. Mas é necessário ler a partir daí. Vamos lá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos... Isso é credencial apostólica, isso é maravilhoso. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Veja, de comum acordo. O 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande. Por que ninguém ousava? Porque o que aconteceu antes ficou notório para todos. A disciplina extraordinária. Deus gerou reverência na igreja. Ele gerou temor mais ainda. Não queriam se aproximar, mas também admiração. E crescia mais e mais. Olha, gente, que coisa. E crescia mais e mais a multidão de crescimento numérico. Nós não somos numerófobos. Nós não temos medo de números. Aí, ó. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Mas, é claro, não somos também numerólatras. Tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Agora observe. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, credencial apostólica, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Aí Lucas continua. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Credencial, autenticação. Levantando-se, porém, qual é a consequência disso? Consequência, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de... Veja essa nota, viu, gente? Inveja. Agora, o que a inveja vai fazer? Ações oriundas da inveja. Prender os apóstolos e os recolheram à prisão
pública. E o narrador continua. Mas de noite, será que nós cremos nisso mesmo, guerreiros? Nós que somos de tradição reformada temos um receio de falar de anjo, né? Nós temos um receio do sobrenatural de Deus, porque algumas igrejas fazem um mau uso, né? O remédio para o mau uso da palavra não é deixar de acreditar. Seres celestiais, angelicais, existem, são reais, ainda que os nossos olhos não os contemplem. Nós não somos uma igreja de teologia liberal. Nós cremos que eles existem. Mas de noite, um anjo do Senhor, que coisa linda, abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, todos juntos, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E o texto continua, vamos lá, guerreiros. Logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Olha o que aconteceu. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e a sentinela nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles. E do que viria a ser isso? Do que viria a ser isso? Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou, guerreiro João Paulo: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Vamos lá. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, a autoridade política e religiosa da época. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Gente, isso é demais, é muita ousadia. A quem vós matastes. Ele está olhando para o sinédrio. Vós matastes, pendurando no madeiro. Isso é confronto, meu irmão. Agora, um confronto não com as armas do mundo, como pregamos à noite. Um confronto com as armas celestiais, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aí o 33, vamos parar por enquanto por aí. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. A segunda frente de ataque do diabo contra a igreja: perseguição ou a espada. Pode ler a história da igreja, seja a igreja veterotestamentária, seja a igreja neotestamentária, você vai ver que sempre foi uma das frentes. Ou a subversão moral, podemos chamar também de sedução. David Hunt escreveu um livro, A Sedução do Cristianismo, e um segundo volume, Escapando da Sedução do Cristianismo. Livraços, antigos, não sei nem se está mais editado, pouco valor se dá.
Porque estamos vivendo também uma época onde a igreja valoriza mais o sentimentalismo do que a palavra. Do que a palavra. Então, a espada foi sempre uma das frentes de batalha do diabo contra a igreja. A perseguição, a pressão, a ameaça. Sempre foi. Está aí. Um exemplo. E o que nos chama a atenção, oriunda do próprio povo que se chamava pelo nome de Deus. Preste bem atenção. Do próprio povo. Também, oriunda também, né? É necessária a palavra também, que a gente sabe que a espada também, ela tinha como origem também pagãos, não é? Ela tinha como origem pagãos. O sermão do próximo domingo à noite, encerrando a série Família sobre Ataque, que vai ter como subtema famílias. Vocês precisam saber, vocês vão ver lá, que os amalequitas, 1 Samuel 30, os amalequitas aproveitaram a ausência de Davi e o seu exército e entraram e queimaram Ziclag e levaram cativas as mulheres, os bens e tudo mais. Então a espada também está aí. É só um exemplozinho. A história mostra que muitos imperadores romanos usaram também a espada. Aliás, um dos apóstolos, o apóstolo Tiago, que não é o Tiago, meio-irmão de Jesus, é assim apresentado, ele foi um mártir. Morreu pela espada. Então, a igreja do Senhor precisa entender que uma das frentes de ataques contra ela é a perseguição. E será assim até a volta de Cristo Jesus. Nós não sentimos esse uso da espada muito aqui no Brasil. Não é que perseguição não exista no Brasil. Mas nós não sentimos esse uso da espada. Mas existem países nossos aí, vizinhos, países da Ásia, que essa espada é usada continuamente. O diabo tenta barrar a igreja. O diabo e os seus ministros, na linguagem paulina, 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz, cuidado que Satanás se transforme em anjo de luz, e os seus ministros em ministro da justiça. Ele vai sempre usar também a espada. Ou ele usa a subversão, ou sedução, ou ele usa a espada, para tentar fazer a igreja parar. Não nos enganemos. Seja você pré-milenista, seja você amilenista, seja você pós-milenista. E, por favor, não fique perturbado com essa nomenclatura se você não tem ainda familiaridade. Quem sabe um dia eu apresento para vocês, não para gerar debate, apenas para esclarecer o que dizem essas correntes. Mas, independentemente disso, todas elas entendem que a perseguição sempre foi uma das frentes de ataques contra a igreja. E será até a volta de Cristo Jesus. A questão é como nós reagimos. E a Bíblia diz como foi que os apóstolos aqui reagiram. Quando inquiridos, quando ameaçados a não mais pregarem, a não mais falarem nesse nome, Jesus, a não mais falarem nessa tal doutrina da ressurreição. Lembre-se que os saduceus, numa linguagem anacrônica, eram os teólogos liberais daquela época. Quando eu falo linguagem anacrônica, é como você usa uma linguagem do século 20 e 21 para você descrever alguém do século I. É linguagem anacrônica, mas só que a prática está lá. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Então eles disseram, olha, não pregue mais sobre esse Jesus, muito menos sobre essa tal ressurreição. Porque do contrário, a ameaça faz muita gente recuar ou não faz? A ameaça faz muita gente
Se calar ou não faz. Mas qual foi a resposta do colégio apostólico? Atos 5:29. Importa obedecer a Deus. Aí aqui eu quero fazer um comentário muito cuidadoso. Porque é preciso entender essa convicção do colégio apostólico, que deve ser também nosso, da igreja, dentro do seu contexto apropriado. É aí, a partir de um texto desse, que alguns tratam da desobediência civil. A desobediência civil tem o seu lugar, da parte da igreja tem. Quando se pede que a igreja faça o que Deus proíbe. Seja o poder executivo do nosso país, que deve ter, enquanto poder executivo, orar por ele e respeitar, que não significa concordar com tudo. Seja o poder judiciário, na sua instância maior, o STF, que devemos respeitar, mas não significa concordar com tudo. Seja o nosso poder legislativo, o Congresso, Senado e Câmara. Quando esses três poderes, que devem trabalhar em prol da democracia, mas especialmente liberdade de expressão, eles ousarem dizer: igreja, não fale mais sobre esse Jesus. Qual deve ser a resposta da igreja? Seja o poder executivo, seja o poder judiciário, seja o poder legislativo, qual deve ser a resposta da igreja? Mesmo com respeito, sem baixaria. Qual deve ser a resposta da igreja? Importa agradar a Deus do que aos homens. E preste bem atenção, indiretamente nós estamos sendo ameaçados pouco a pouco. Preste bem atenção. O que nós pregamos aqui domingo à noite, algumas igrejas já não permitem mais que pastores preguem, porque se pregarem, logo no dia seguinte é chamado pelo conselho e tchau. E sabe por quê? Porque algumas igrejas estão compostas de saduceus, que não acreditam mais num Deus transcendente, que não acreditam, palavra transcendência para os menos familiarizados, aquele que está acima de tudo e acima de todos, não acreditam mais que a palavra de Deus é inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa. Então, o que é que eles dizem? É melhor perder o pastor do que perder fulano, cicrano. Graças a Deus, não é o caso desta amada igreja e nem do precioso colégio pastoral. E eu dou esse testemunho. Mas não pensem que isso seja fantasia. Não é pelo em ovo e nem é chifre em cabeça de cavalo. Tem igrejas presbiterianas hoje no Brasil que, se um sermão desse for pregado, na segunda-feira o pastor recebe uma convocação do vice-presidente do conselho, com o apoio do remate presbítero, para uma reunião. No mínimo, vou pedir para ele se retratar. E qual deve ser a resposta de um homem desse? Para o amado conselho, com muito respeito. Não estou me referindo a isso aqui não, que eu conheço o colégio pastoral, jamais vão fazer isso. Mas qual deve ser a resposta? Deus abençoe vocês. Mas, acima de tudo, eu estou aqui para agradar o meu Deus. E nunca faltará um rebanho para quem fiel a Deus é. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Quem não tiver essa convicção vai se vender. Ainda bem que esta igreja não vai se vender. O colégio pastoral desta igreja, graças a Deus, está firme no Senhor. Claro, sempre com sabedoria. Vamos começar uma nova série no dia 9 de junho. Exposição de Daniel. E eu passei a temática hoje para o Tiago preparar a plataforma aí. Sendo luz nas trevas. Exposição de Daniel. É preciso ter sabedoria, claro, para ser luz também nas trevas. Não é chegar por aí, não é? Mas tem um momento que, por mais sabedoria que você use, vão te pressionar. Vão dizer, se cale, ou então você vai correr. E olha, tu tem família para cuidar. Aí um homem que tem convicção vai dizer, eu sirvo a um Deus que é dono do celeiro celestial.
Se o meu sustento não vier através de vocês, Ele vai usar. Ele vai usar corvos, como Ele usou para sustentar Elias. Louvado seja o nosso Deus. Nos preparemos, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês sabem que tem pastor hoje em dia processado pelo que ele está dizendo hoje do púlpito. Eu não estou inventando, não. Processado. Porque agora tudo que você diz hoje está no YouTube. Garotada, nos preparemos. Você sabia que tem alunos sendo reprovados por professores anti-Deus? Anticristãos? Não estou inventando, não. E se o aluno, pelo menos para passar na nota, não der uma de, ele não passa. Não estou inventando, não, gente. Tem relatos reais. Professores reprovando alunos pelo simples fato do aluno pensar diferente dele. Agora, esses mesmos querem liberdade de só para eles. É liberdade de expressão só para eles. Para o cristianismo, não. Atentemos. Porque a Bíblia diz, escatologia, que o mundo um dia vai pisar sobre a igreja com o consentimento de Deus. E vai parecer que o mundo venceu. Que o diabo venceu. Eu tenho um sonho aqui, expor Apocalipse aqui também. Ou pela manhã ou à noite. Eu expus lá no Cabo. Foi um ano de crescimento para a igreja. Pregar Apocalipse e a igreja cresceu. Acredita nisso? Por razões diversas. Porque o pessoal também quer, não é? Ele gera um pouco de... Aí Deus na sua soberania, meu amigo. O cara vem por curiosidade e o Senhor vai lá e tira o coração de pedra. Mas está lá, lê Apocalipse. Vai chegar um momento que o mundo vai pisar. Vai fazer assim sobre a igreja. Vai dar aquela risada. Os perturbadores do mundo já era. É quando a Bíblia diz que aparecerá um sinal. Ai, queridos, eu vivo quando aparece isso. Quando o mundo estiver dando gargalhada, os perturbadores, os que geram problema no mundo, que esse povo, esses fanáticos, já era. Aí aparecerá o rei montado no seu cavalo branco, acompanhado com seu exército celestial, escrito na sua costa direita, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E dizendo para aqueles que morreram, saiam, e os sepulcros se abrirão. Os que partiram estão com ele virão, e juntos, para sempre, no novo céus e na nova terra, louvado seja o Senhor. Não tenhamos medo de nos posicionar. Se chegou uma época que muito mais a igreja deve se posicionar com a sabedoria de Deus, é a nossa. E eu louvo a Deus por estar pastor desta igreja, pelo que eu tenho percebido aí fora. Outras igrejas tantas. Louvo a Deus pelo colégio pastoral com o qual estou trabalhando hoje, pelo que eu tenho visto alguns colégios pastorais por aí. Louvado seja o Senhor. Agora, por favor, não pegue esse texto. Arranque-o do contexto para justificar rebeldia. A Bíblia, fora do seu contexto, serve para tudo, até para o diabo, não é? Foi o que o diabo disse para Cristo na tentação, Mateus 4. Pula, porque está escrito. Não é? Se tu és o filho de Deus, vai, porque está escrito. Foi dado ordem aos teus anjos que até para o diabo ela serve, meu irmão, tirado do seu contexto. Mas aí Cristo disse, falaste uma verdade pela metade. Esqueceste de dizer
Não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Então não use esse texto de Pedro. Eu já vi muita gente usando isso como pastor mesmo por aí, para desobedecer a liderança. Porque importa agradar a Deus. Não faça isso, não. Se aplica também a nós. Caso, como colégio pastoral, ousemos exigir de vocês o que Deus não exige. Aí cabe também. Olhar para o colégio pastoral e dizer: meu pastor, eu gosto muito do Senhor, mas importa agradar a Deus. Meu presbítero, louva a Deus pela tua vida, mas importa agradar a... Mas é preciso ter isso em mente, de que o que estamos pedindo não é de Deus. Porque tem muita gente também usando esse texto aí para viver a vida do desigrejado. O movimento dos desigrejados se alicerça muito nesses textos tirados do contexto. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Tem muita gente aí querendo encarar a igreja como clube social, comparecer quando der vontade. E a justificativa é: importa agradar a Deus. Eu não sou servo de homem, sou servo de Deus. É muito bonitinho, a linguagem é muito espirituosa, mas quando ela está fora de contexto, até o diabo usa. Então, muito cuidado, meus irmãos. Vocês vão ver essa série, Daniel, Luz nas Trevas. Alguns momentos, como foi que ele compareceu diante, por exemplo, de Nabucodonosor. Alguns brigam ali se era o pai ou o filho, porque teve dois, o pai e o filho reinando ao mesmo tempo. É o que menos importa, se era o pai ou o filho, porque às vezes os imperadores reinavam com o filho também. Ele dava autorização ao filho. Mas como é que ele se dirige ao rei? Como é que ele se dirige a Artaxerxes? Entende? Então, respeito. Os três amigos dele, Sadraque e Mesaque, ficaram conhecidos mais como os nomes babilônicos do que com os nomes hebreus, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor o chama, como é que eles tratam o rei? Como é, gente? Está lá em Daniel. Estou dando só um spoilerzinho do que você já sabe, da série que vai começar no dia 9, se o Senhor Deus quiser. Tiago até disse: massa, pastor, show. Tiago é nosso parceiro aí nas artes. Essa arte que você vê aí é tudo Tiago e o Ministério de Divulgação, gente. As minhas são aquelas mais fraquinhas dos subtemas, viu? E eu falo isso com muita satisfação, sem nenhum problema. Cada um no seu quadrado. Louvado seja Deus. Mas como é que os três dirigem a Nabucodonosor? Desgraçado. Maldito. Foi assim? Ó rei. Nabucodonosor. Então você pode manter o respeito sem se acovardar. Ó rei Nabucodonosor. Se o Deus a quem servimos quiser, ele pode nos livrar dessa fornalha. Agora fique sabendo, ó rei, que se ele não quiser, isso envolve os seus decretos, os seus desígnios, vontade secreta, vontade revelada. Se ele não quiser, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Aí, meu irmão. Vulcão. Então, sempre pontuando as coisas aqui, para a gente não pegar a própria palavra de Deus para tentar legitimar nossas desobediências. Muito cuidado. Agora, fora isso, meu irmão, nós temos que estar firme. Microfone, guerreiro, pode falar. Presbítero César. Está firme sempre, irmão. Pode falar, guerreiro. Pastor, a gente tem visto na classe de jovens, 2 domingos passados, a gente deu uma paradinha, né? A gente está falando sobre discipulado, mas nós paramos um pouquinho e vimos 2 domingos seguidos o capítulo 20 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a consciência de liberdade, consciência cristã e liberdade de consciência, né? E liberdade cristã, né? Um trocadilho, porque as palavras são meio trocadas. Liberdade cristã e liberdade de consciência. Então, é muito interessante porque a gente pega um dos nossos
materiais, nos nossos símbolos de fé, que expõe, né, aquilo que nós cremos, né, a forma de expor. E é bem interessante porque no capítulo 4, vem aqui, Paulinho, abre aqui. No quarto item desse capítulo 20, que trata sobre isso. Um capítulo lindo, viu, gente? Leia esse capítulo na Confissão de Fé de Westminster, viu? E o último item, né, que é o item 4 desse capítulo, ele diz assim, ó: visto que os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros, resistem às ordenanças de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil ou religioso, ou o exercício dele. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias à luz da natureza ou aos reconhecidos princípios do cristianismo concernente à fé, ao culto ou ao procedimento. Se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza, ou pelo modo de publicá-las e mantê-las, são destrutivas da paz externa da igreja e da ordem que Cristo estabeleceu nela. Podem, de justiça, ser processados e visitados com as censuras eclesiásticas. Então, é basicamente isso que o senhor fez menção, não é? É possível a gente se opor a algumas decisões dentro do governo civil? Sim, mas com maneira inteligente, né? respeitosa, com decoro. Isso, e não vamos fazer isso porque vai de contra o que nós cremos, Justo. não é? Agora, ao mesmo tempo, ele diz, se você faz isso e publica, se manifesta, sabe, com falta de respeito, você está passível, né, das sanções, não somente eclesiásticas, ou seja, dentro da igreja, mas também fora, né, as sanções civis. Ou seja, o mesmo Deus a quem a pessoa diz estar servindo, ele está desobedecendo. Presbítero Humberto, microfone aí para o guerreiro. O mesmo Deus a quem ele diz estar servindo, quando ele diz respeito às autoridades que Deus estabeleceu, no Senhor, ele agora está desobedecendo a Deus. Gente, lê esse capítulo. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 20. E tudo alicerçado na Escritura. Presbítero Humberto. Pastor, apenas retomando aqui a questão da perseguição que foi citada no início do estudo, a depender do ambiente em que a gente está inserido, de repente a gente não sente a perseguição em si. E aí a gente ouve falar sobre perseguição, a gente vai imaginar que isso apenas acontece longe de nós. Por quê? Porque no ambiente que a gente está inserido, a gente não sente. Então, e isso não é noticiado. Qualquer tipo de situação que ocorra no país ou no mundo, se for a depender de algum tipo de doença, algum tipo de catástrofe, correr desse sentido, sempre é noticiado número de mortos. A gente sentiu isso na pele e viu muito na pandemia, a contagem que era feita. Então, quando a gente vai analisar os números, aproximadamente 6 a 7 mil cristãos são mortos por ano, segundo o levantamento do site Portas Abertas. Isso nunca é falado. Não fala. Se a gente for analisar ao longo da história, o povo que mais sofreu perseguição e que mais foram mortos foram os cristãos. E isso não é evidenciado. Então, quando a gente fala de perseguição, dificilmente a gente vai sentir na pele. Aqui fala o levantamento que nos últimos 30 anos, ou seja, de 1994 para cá, a lista de países que se tornaram perseguidores dos cristãos dobrou, ou seja, passou de 40 para quase 80. E nesses países a perseguição ela se intensifica, a ponto de 1 em cada 7 cristãos, 1 é perseguido. E hoje a gente não sente isso no nosso país ainda, de uma maneira mais intensa, por conta justamente disso que eu falei. A gente está inserido num contexto que a gente não é perseguido. Então, diretamente, essa explanação de perseguição, ela, apesar de não parecer conosco, mas ela e está se intensificando. O levantamento fala que em 94 eram 40 países que mais perseguiam. Hoje,
2024 são 78. Então, praticamente dobrou. E só aumentando. E só aumentando. Então, até onde a gente vai chegar nesse ponto? Até a volta de Cristo. Isso. Quando Ele vai reordenar todas as coisas. Justamente, guerreiro. Aí a gente não está sentindo diretamente a perseguição, aí a gente faz de conta, não é? Não é comigo, não é com a gente. Inclusive tem o dia da igreja perseguida, foi esses dias aí, não é? Algumas igrejas até fazem, a gente precisa até, no próximo ano, fazer alguma coisa sobre isso, não é? Trazer esses dados aí, orar. Porque é a igreja, é o nosso povo sendo perseguido. Aí vem algumas minorias aí dizendo, somos os mais perseguidos. Não, querido, quem sofre mais preconceito no mundo é a igreja. Cristofobia. Vivemos num mundo cristofóbico. Entre hoje em algumas universidades com o nome Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entre para ver. Teste. Entre para ver como é que vão olhar para você. Se você não sair de lá debaixo de tapa, eu não estou inventando não, viu, gente? No Brasil. Agora, para fechar por hoje, além dessas contribuições maravilhosas, não nos esqueçamos. É uma das frentes de batalha do diabo contra a igreja. Mas vai sempre ter Deus presente. Como? Ele é soberano. Seja para livrar da morte, ou seja para livrar na morte. Vai ter momentos que ele vai livrar alguns da morte. Ou, em outro momento, ele vai livrar outros na morte. O que é isso, pastor? Ele vai consentir com a morte, mas é livramento, porque está levando para a glória. Aí você abre, volta aqui rapidinho para o texto. Veja que maravilha isso, é bom entender isso. Eles estão presos. Então o sobrenatural de Deus vai sempre caminhar com a igreja. O sobrenatural de Deus é o triuno Deus presente com a igreja, caminhando com a igreja, protegendo a igreja. Olhando para a igreja, é a menina dos seus olhos, é a pupila dos seus olhos, a igreja, gente. Observem, eles estão presos. Versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Hebreus 1 e 2 diz que os anjos são ministros de Deus a serviço do seu povo. Preste bem atenção, gente. Os anjos são ministros de Deus a serviço do seu povo. Isso, e aqui eu vou falar com todo respeito ao nosso irmão. Eu vou usar essa expressão com muito respeito aos irmãos pentecostais. Mas vou dizer isso porque alguns reformados pegaram a mania de achar que é só coisa pentecostal. Preste bem atenção. Os nossos olhos não conseguem ver aqui agora não, mas tem anjos de Deus para lá e para cá. Louvado seja o Senhor. Ou Deus vai usá-los para te livrar da morte, segundo os seus desígnios, ou Deus vai usá-los para te livrar na morte, cortejando você para a glória. Louvado seja o Senhor. É bíblico isso. Nós somos reformados, e reformados crê na Bíblia. Eu acho engraçado alguns reformados que dizem sola escritura. E basta como o pastor falar, tem anjos por aqui, que o cara já diz, ei, irmão, é coisa de pentecostal. Eu digo, oh, irmão, se é então, isso é coisa de cristão, meu irmão. Está aqui. Nós não vamos cultuar anjos. Quando Pedro se deparou com um anjo e tentou se dobrar, o que foi que o anjo fez? João, não é? Pedro, João, levante, eu sou teu, querido, um anjo dizendo isso, meus irmãos, eu sou teu conservo, queridos. Mas preste bem atenção, a igreja não está sozinha. Está aqui, ó. Mas aí, para fechar por hoje, a partir do 34, Deus ou livra da morte ou na morte. No caso aqui, ele ainda queria usar um pouco mais o colégio apostólico. Então ele livrou o colégio apostólico nesse momento da morte. Agora, quem ele usou, gente? Aí é que é fenomenal. Porque ele não usa só anjo celestial. Ele usa até homens que ainda não conheceram a fé cristã. Quem é que ele usa, gente?
Gamaliel. Preste bem atenção, como Deus é soberano. Só leitura agora, vamos lá juntos. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eles queriam matar, hein? Lembra-se? O 35. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Oh Deus soberano, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Aí ele continua, veja o argumento. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens. Oh, gente, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Agora, veja agora, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gente, eu vou dar uma conjectura aqui, por favor, não está na Bíblia não. Mas eu espero chegar lá e encontrar Gamaliel. Eu não duvido que na caminhada esse homem não tenha conhecido Cristo e se rendido, não. A Bíblia não diz, conjectura é permitido. O que é uma conjectura? É você supor algo, mesmo que não esteja na Bíblia, desde que não gere heresia. Porque, meu irmão, veja que conselho. Mas onde eu quero chegar? Vamos lá. Qual o próximo versículo? 40, vamos lá. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos que não falassem em o nome de Jesus, soltaram. Quem estava por trás do Gamaliel, mesmo sem Gamaliel saber? Usando o Gamaliel para dar aquele argumento. Deus, 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 Deus. Quando você estiver num beco sem saída, não se esqueça, o nosso Deus é o Deus do impossível. Impossível. Aí o texto continua. E eles se retiraram do sinédrio. Quando eu leio esse texto assim, eu digo: eita, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Você já orou assim, disse: Senhor, a minha vida de oração é pífia. Você já orou? Não sai daqui dizendo: eita, o pastor confessou que a vida de oração dele é pífia. Aí a tua não é. E a tua não é. Quando eu me vejo diante desses homens, eu leio biografia, meu irmão, eu digo: misericórdia. Gente, preste bem atenção. Alguém deixou de dar um like para mim, estou dando um exemplo aqui, o mundo acabou. Eu postei, ninguém curtiu. Eu sou um infeliz. Agora escuta isso. E eles se retiraram do sinédrio depois de açoitados. Não foi beijinho não, Evandro. Açoites. Fizeram o que, gente? Regozijando-se. Razão por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O que é isso, presbíteros amados? Aí agora, para encerrar a leitura, até o 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que o Sinédrio disse? Não preguem mais. O que eles fizeram? Não cessaram de pregar. Louvado seja o Senhor. Ou ele vai usar anjo em algum momento, às vezes você não vai nem ver. Querido, não me entenda mal, mas às vezes você nem vê. E quem está querendo te derrubar está vendo. Crente reformado acredita nisso, é uma dificuldade, mas nós, da primeira igreja pretendida, cremos. Não vamos ficar aqui obcecados com neurose, mas às vezes você nem vê. Eu já vi cara testemunho lindo, de o cara com medo de alguma coisa, ele está sozinho, e o cara que veio para pegar ele desse: quem são esses? E o cara dizer: mas quem? Mas quem? Quem? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que possamos dizer sempre: importa agradar a Deus. A consequência, olha, o resultado é com Ele. Ou Ele vai nos livrar da morte,
como fez aí, segundo os seus desígnios, ou ele vai nos livrar na morte, levando para a glória. Quando mataram Estevão, apedrejaram, mas antes ele disse o quê? Já li, eu imagino saindo sangue pela boca. Ele olhou e viu o que, gente? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Na próxima quinta, a terceira frente de ataque contra a igreja.